Olá, olá. Primeiro eu quero falar sobre duas coisas. Quero falar que eu estou gripada, então minha voz tá fanha, né? Tá estranha. E sobre isso daqui, que na verdade é por causa desse menininho aqui, tá? Isso daqui é um negócio com bolso, né? Que aí ele sempre tá no bolsinho, ele já acostumou a sempre estar nesse bolsinho, né? E aí eu tenho esse negócio e tenho também um casaco com bolsinho, né? Mas aí quando eu não tô com o casaco... Eu tenho um casaco menos quente e um mais quente, mas às vezes eu não tô com vontade de ficar com o casaco, fico só com isso daqui. Bom, dado esses avisos antes, né? Que eu vou ficar com isso daqui estranho por causa do Anubis. Vamos lá. Tô muito tempo, né? Fora. E vou tentar voltar aí. Eu queria ter voltado antes, mas aconteceu alguns problemas aí, eu vou estar até aqui falando, né? Eu já estava inscrita numa academia já há um tempo, né? Quando estava ainda a época de calor, eu me inscrevi numa academia e eu ia de trotinete, né? Eu coloquei vídeo aqui, então, para quem não viu, só rever aqui os vídeos. E, né, beleza, funcionou, era bem tranquilo, tipo, não é muito longe indo de trotinete, dava ali uns 10 minutos, eu acho, de trotinete. E aí, né, ficava fresquinho com o vento e tal, só que agora nós estamos no inverno, né, e no inverno é complicado. E antes também a gente estava com carro, né, eu tinha alugado o carro, eu não sei se eu cheguei a falar, eu acho que sim, mas estava com o carro alugado, e aí, infelizmente, a gente teve que devolver o carro, porque a empresa lá que a gente estava fazendo parou com o contrato, né, e tivemos que devolver. Aí, por enquanto, a gente resolveu não pegar um outro. Então, o que eu fiz? Eu me desinscrevi daquela academia e me inscrevi numa outra que é aqui mais perto, que andando dá 10 minutos. Então, fica bem melhor para eu ir, porque na outra eu já nem estava indo pela distância e também porque desde que eu cheguei lá tinha um aparelho com problema e até eu sair ele continuou com problema. E tinha alguns equipamentos lá que eram muito pouco, que tinha, tipo, só tinha um. Por exemplo, a cadeira abdutora e adutora. Era uma só, né, que fazia os dois, você podia tanto abrir quanto fechar a perna, e era só uma dessa que tinha. Então, quando eu tinha que fazer, tipo, eu ia ver, tô fazendo um outro exercício, o próximo vai ser esse. Tem alguém lá? Beleza. Aí, tá na hora de eu fazer esse exercício. A pessoa ainda tá lá. Ok, vamos pro próximo. Outra pessoa entrou. Então, tipo assim, tu não conseguia fazer, porque era um exercício, um aparelho só para aquela coisa específica, né? Então, eu fiquei sem vontade de ir, porque não era só isso, eram vários aparelhos assim que era pouco, e era muita gente para pouco aparelho. Eu vou em horários, né, aleatórios, eu não preciso ir em horário de pico, mas mesmo assim ficava com bastante gente, não conseguia usar, né? Então eu fui perdendo a vontade, sabe? Eu continuei com a Nutri lá, que a Nutri lá eu achei maravilhosa, e aí eu cancelei a academia e me inscrevi numa academia aqui perto. E aí na semana passada, eu fui na academia. Na segunda eu não fui porque eu amanheci com uma enxaqueca. Aí ainda fiz passar e tal pra trabalhar sem enxaqueca. E na terça e na quarta eu fui. Eu até vou deixar uns vídeos aqui passando que eu gravei eu indo. Na terça tava frio, bastante frio, daquela de você falar ou respirar e sair fumacinha da boca. E na quarta, além do frio, estava chovendo também. Eu aí de capa toda encapuzada e tal. E assim, querendo ou não, né? Eu vou lá, malho, saio suada, né? E volto andando pra casa. Eu não gosto de tomar banho em academia, nunca gostei. Por isso que eu sempre prefiro achar algum lugar que tenha academia por perto. Porque aí eu volto e tomo banho em casa. Então, tipo assim, saía suada de lá, com o vento, né? A chuva e tudo mais, acabei ficando gripada. No Brasil, minhas gripes não duravam muito, era tipo, um dia eu já tava boa. Mas aqui, infelizmente, já tá um tempo. Hoje está fazendo uma semana, na verdade, hoje é quinta, tá fazendo uma semana que essa gripe começou. Ela me deixou mal no final de semana, fiquei de cama, toda hora ficava enchendo tudo de catarro e começava a ficar com dor de cabeça. Tosse, tudo, né? Então, eu ainda estou me recuperando, ainda não estou 100%, já queria ter voltado para academia, mas é aquele negócio, o tempo ainda continua super
fechado, chovendo, frio, e eu assim, né, não acho que seja legal. Eu tô esperando a gripe realmente acabar para poder voltar, né? Então, tô tendo esse problema, né? Porque isso, assim, isso foi uma das coisas que no começo do ano eu resolvi, de fato, mudar. Por quê? A gente se mudou para cá, para Portugal, em abril do ano passado. Final de abril do ano passado. E desde que eu cheguei, eu tava muito com essas paradas da burocracia na cabeça, sabe? De, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, se eu não fizer isso eu não consigo, né, ter direito a nada, ser ninguém aqui em Portugal e tudo mais. E eu ficava muito nisso de, quando isso terminar, eu consigo viver minha vida. Então, muitas coisas eu fui deixando de fazer por causa de toda essa questão da burocracia, da documentação. E aí, no começo desse ano agora, né, eu resolvi que não tem mais o que fazer. Tipo assim, a gente já fez tudo que a gente podia. A gente já foi na AIMA, entregou todos os documentos, agora só tá faltando chegar a nossa AR, né, nossa autorização de residência, e até agora não chegou. Eles dão um prazo de 90 dias úteis, ainda não passou esse prazo. E assim, eu acompanhei, né, alguns canais no YouTube que estavam meio que numa situação parecida, né, vindo para cá e fazendo toda essa situação da documentação. E a gente acaba meio que comparando, né? Então, como eu vi o pessoal, tipo, conseguindo já as coisas rápido, eu falei, talvez então não demore tanto, né? Ainda mais porque, assim, o nosso visto, a gente veio com o visto D3, né, do meu marido, que é o visto de profissional altamente qualificado. E o vídeo da galera que eu tava acompanhando era de procura de trabalho. Então, querendo ou não, o profissional altamente qualificado tem prioridade em relação a alguns outros, né? Inclusive o de procura de trabalho. Mas não é muito assim. Inclusive, tipo, na AIMA, quando a gente começou o processo, a gente viu que não era assim, porque tipo, a gente achou que ia ter, sei lá, mais de uma fila, né? Uma fila para cada tipo de visto. Mas acabou que não era assim. Parece que é uma fila só para tudo e não estão nem aí, né? E isso é uma parada que eu acabei, né, depois... Hoje em dia eu acho que, na verdade, é mais por onde você tá. Assim, só achismo, tá? Então, mas assim, essa galera que eu costumo seguir, eles normalmente ficaram em cidades pequenas, longe das grandes cidades, longe de Lisboa, longe de Porto, né? Tipo, ficaram lá mais perto para Viseu, para as outras cidades de interior. E aí acabou que, tipo, eles iam na AIMA no dia lá que estava marcado, conseguiam e tal. E no nosso caso, a gente está próximo a Lisboa, né? A gente não está dentro de Lisboa, a gente está em Setúbal. Inclusive, até quando a gente conseguiu essa casa aqui, eu achei legal. Eu falei, a gente não está em Lisboa, né? Tá longe aí, tem uma ponte de distância, então acho que vai ser bom, né? Não vai ser uma parada com muito trânsito, com muitas pessoas, né? Vai ser legal. Só que, na verdade, não. Porque a gente está em Montijo, né? Que é em Setúbal, e é uma cidade que está em crescimento. E isso não é legal, porque tá tendo muito trânsito. Para entrar em Setúbal tem uma entrada, tipo, então é uma parada que fica com um engarrafamento assim muito grande. Aí eles começaram a fazer obra para melhorar, e aí, né, sem obra já era ruim, com obra então ficou pior ainda. E, né, tá crescendo, e é aquilo, tá crescendo porque tá vindo muita gente. E acaba que isso, de um certo modo, acaba sendo ruim, né? Porque, por exemplo, aqui que eu saiba não tem uma AIMA tão perto de onde eu tô. Tem uma, acho que de Setúbal, uma de Lisboa, tem Amadora, tem algumas coisas aqui perto. E aí não é a gente que escolhe, né? A AIMA que vai, eles escolhem por onde você tá perto. E aí a nossa acabou sendo de Lisboa. Lisboa, muito cheia, muito problema. Então teve que remarcar. Remarcaram, colocaram num outro lugar, mas também aqui próximo. Então, assim, eu acho que o pessoal que fica longe, que não precisa ir nessas AIMAs de cidade grande, eu acho que acaba sendo melhor, mais rápido, né? Mas, no nosso caso, é isso, né? Tá sendo bem demorado, já vai fazer um ano que a gente tá aqui e não temos ainda a AR. Eu sei que tem muita gente que ainda tem anos e anos que, né, ainda estão tentando conseguir isso. Eu até conversei com uma moça que ela é da Romênia e também, tipo, ela tá tentando renovar, já mora anos e anos aqui, 20 anos, se eu não me engano, e tá tentando renovar e não tá conseguindo. Então, é algo assim que tá acontecendo com todo mundo. E isso era algo que estava me afetando muito. Mas aí no começo desse ano eu falei, cara, já fizemos tudo que podemos, não tem o que eu fazer. Então, se não tem o que eu fazer,
deixa na mão de Deus e eu tenho que viver do melhor jeito que eu consigo aqui. Aí foi que eu consegui dar uma mudada assim na minha chave, né? Porque eu acredito assim que eu passei por algum período, não sei se de depressão, mas algo parecido com isso, que eu não tava com vontade de levantar para fazer as coisas. Assim, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu já tenho preguiça para fazer essas coisas, mas estava num nível assim que eu não conseguia me forçar a fazer as coisas. Então eu não sei exatamente aí o que aconteceu, mas alguma coisa de errado tinha, sabe? E aí, né, desde que eu resolvi seguir em frente, estamos conseguindo aí ir melhorando aos poucos, né? Óbvio que não é uma parada do dia para noite, mas tô melhorando. Aí, né, veio essa gripe pra me fazer parar de novo, mas aí melhorando essa gripe eu quero voltar a me exercitar, né, me alimentar melhor, começar a sair, né, fazer coisas, né, que as pessoas fazem, não ficar só em casa trancada o tempo todo. Mas é isso que eu tenho por agora. Óbvio, né, que tem várias coisas assim que mudaram, que eu não vou lembrar agora. Conforme eu for fazendo mais vídeos aí, eu vou lembrando e falando. Mas eu vou tentar voltar a postar aqui com uma certa frequência. Não garanto nada, mas vamos tentar. Então é isso, galera. Se gostaram, compartilhem, deem um like, ativem o sininho e até o próximo vídeo.